quente e excitante. A doutora Premsini não pôde deixar de sorrir ao pensar nas palavras de alguém tão confiante em si mesma. Ela admitia que era realmente linda e sexy, mas não tinha tanta certeza de ser excitante. A porta do quarto se abriu quando a dona queria sair e relaxar assistindo TV na sala. A doutora Premsini nunca se esquecia de usar um roupão toda vez que saía. Mas o que fez seus passos pararem foi a visão da pessoa já sentada ali, fazendo-a piscar de surpresa. Hoje ela usava uma roupa de dormir simples, apenas uma regata e shorts, não a habitual camisola transparente e reveladora. Mas algo fez o rosto da médica corar. Por que ela não usava sutiã corretamente? Você quer assistir alguma coisa? Apenas assista o que prem. Apenas assista o que quiser. Então continuarei com minha série. Sim. A doutora Premsini olhou para a tela da TV, que exibia uma série oficial e estrangeira que parecia cativar a atriz. Inicialmente pensou que ela assistiria a dramas que protagonizava ou séries românticas, mas para sua surpresa preferia algo mais intenso. Quem você acha que é o vilão? O homem da rua ou a mulher? A pergunta fez a médica, que estava prestes a abrir um livro, mudar de ideia e encarar a tela, onde havia um interrogatório entre o homem da rua e a amante do falecido. Dizer que ela estava interessada na série seria impreciso. O que realmente a atraía era observar secretamente a mulher de rosto bonito, tão concentrada na trama. A expressão séria dela era cativante. Talvez o homem da rua. Ele parece forte o suficiente para matar. Mas acho que é a mulher. Parece mais complicado. Complicado? A mulher pode ter um caso e conspirar com ele para matar o marido. É. Por que você está deitada? Prem, seu colo é macio. Só estou pegando emprestado um pouco. A doutora Premsini tentou afastar a atriz do próprio colo, mas cedeu, incapaz de movê-la. Seus olhos voltaram à TV, e o murmúrio sobre a série fez surgir um sorriso inconsciente em seus lábios. Esse sorriso, porém, desapareceu quando sentiu sua mão ser agarrada. Um protesto suave escapou dela, mas parecia inútil. A mão, agora próxima ao pescoço da atriz, era beijada repetidamente, deixando a médica cada vez mais consciente de sentimentos estranhos e difíceis de conter. Sua mão é tão macia e cheira bem. Todos os médicos têm mãos macias? Não sei. Achei que cuidava bem de mim mesma, mas comparado a você, Prem, estou aquém. Você está assistindo a série ou não? Sim, estou. Talvez eu devesse usar a mesma loção que você, Prem. Ela continuou a examinar a mão macia da médica com fascínio. A série podia até ser interessante, mas a pele suave e perfumada era muito mais. Decidiu que observaria secretamente a rotina de cuidados dela na próxima vez. Enquanto a TV avançava com diálogos e revelações, a doutora Premsini já não prestava atenção. Seu olhar estava fixo na mulher deitada em seu colo, tentando compreender a confusão de sentimentos que cresciam dentro de si. Inicialmente, pensara que Nafak só estava ali para criar problemas e apoiar a amiga íntima. Mas algo em seu coração insistia que havia mais. Ela já dissera que não voltaria para se casar com aquele homem. Mas para acreditar nisso precisavam ficar tão próximas, como sombras uma da outra. Mais perturbador ainda eram as palavras que ressoavam dentro dela. Você é minha. Ninguém jamais havia sido tão direta. Ninguém nunca pressionara desse jeito, como se quisesse ocupar todos os espaços de sua vida. Parte dela acreditava, parte ainda desconfiava. Prem, você está com sono? Você ficou quieta. O mistério do caso já se resolveu. Então quem fez isso? Você não estava realmente observando? Estava? Eu pensei que... A mulher fez isso. Conspirou com o amante para matar o marido pelo dinheiro do seguro. Complicado. Você gosta de assistir esse tipo de série? Perguntou Premsini, notando o brilho nos olhos da atriz. Meu pai gosta de assisti-las comigo, então comecei a gostar também. Vou dormir primeiro. A doutora Premsini entrou no quarto, mas Nafak permaneceu sentada, refletindo. Aquela tinha sido a primeira vez que a médica lhe falava em um tom tão suave. Isso significava que estavam se aproximando? Que ela já não era mais apenas uma intrusa indesejada? Ah, estou tão feliz, murmurou, contendo a vontade de provocá-la. Decidiu que seria doce e carinhosa. Assim, talvez a médica se rendesse pouco a pouco. Por enquanto, correu atrás dela, determinada a dividir também o espaço da cama. A luz do quarto foi apagada, restando apenas a pequena luminária de cabeceira. Nafak não pôde deixar de espiar a médica deitada de lado e de costas. A médica dormia nesta posição todas as noites. Ela acorda mais tarde pela manhã, então nunca viu se a médica muda sua posição de dormir.
A lâmpada foi apagada, deixando apenas a escuridão e duas mulheres deitadas imóveis na cama. Mas Nafak lentamente se virou para encarar as costas da médica. Um sorriso apareceu em seu lindo rosto quando ela decidiu se aproximar, até sentir o leve perfume que ela presumiu ser o perfume natural da doutora Premsini, do qual ela gostou muito. Prem, posso te abraçar? Todas as noites ela mantinha distância, mas esta noite não havia lacuna. Ela passou os braços em volta da cintura fina, mas o que fez a doutora Premsini ficar quieta foram os lábios que beijaram repetidamente seu ombro e o rosto apoiado em suas costas, tornando-a incapaz de pensar. Ela não se afastou nem lutou para sair do abraço. Prem. A voz suave de Nafak fez a doutora Premsini suspirar profundamente antes de se virar para encará-la na escuridão. Mesmo no escuro, seus olhos se acostumaram a ver os contornos tênues uma da outra. Os lábios macios se aproximaram, fazendo o coração de Nafak disparar. Não demorou muito para que seu desejo se tornasse realidade quando um beijo no escuro começou lentamente, iniciado pela própria doutora Premsini. Nafak respondeu aos poucos ao toque doce, pois parecia que a médica só queria aprender a beijar, não um beijo apaixonado como alguém experimentou. Prem, pare de falar. Vá dormir. Após o beijo, ela virou as costas novamente e disse para ela não falar. Parecia que a médica ainda estava aprendendo. Nafak não insistiu em fazer a doutora Premsini voltar atrás. Esta noite, ela já estava muito feliz. Ela ganhou um beijo e a médica permitiu que ela a abraçasse, mesmo que fosse só por trás. Usar roupas de dormir simples melhorou o relacionamento delas inesperadamente. Se ela soubesse, não teria se incomodado com as reveladoras camisolas transparentes. No fim de semana da doutora Premsini, Nafak aprendeu muitas coisas sobre a bela médica. O que ela pensava contradizia o que ela via. A princípio, ela pensou que a médica dormiria até tarde nos finais de semana, mas acordou cedo, como sempre. O mesmo café da manhã de pão integral com geleia e um copo de suco de laranja fresco antes de vestir roupas de ginástica para ir à sala de ginástica do condomínio, a fez correr para o quarto para se trocar e seguir dela. Nafak soltou um pequeno suspiro quando viu que a esteira ao lado da doutora Premsini estava disponível. Ela rapidamente ocupou o lugar ao lado dela. Com tal rotina de exercícios disciplinada, não admira que a figura da médica fosse impecável, talvez até melhor que o dela. Ultimamente, ela estava se exercitando menos, concentrando-se em controle de calorias e treinamento leve para trabalhos de modelagem. Depois de apenas 12 minutos, Nafak teve que desacelerar a esteira e respirar pesadamente enquanto o suor escorria. Ela finalmente teve que parar a esteira e se segurar no corrimão, sentindo que sua frequência cardíaca estava muito rápida. Não foi apenas Nafak quem percebeu sua condição anormal. A doutora Premsini, que corria na esteira, diminuiu a velocidade e finalmente parou quando viu a mulher ao seu lado parecendo mais exausta do que o normal. Você está bem? Continue correndo, Prem. Estou um pouco cansada. Nafak sorriu para a questionadora antes de se sentar na cadeira de descanso. Mas a doutora Premsini não voltou para sua esteira. Ela rapidamente agarrou o pulso esquerdo da mulher, tentando recuperar o fôlego sem dizer uma palavra, lançando-lhe um olhar que dizia para não perguntar nada agora. A doutora Premsini franziu ligeiramente a testa ao ver o pulso da outra, que parecia mais rápido do que o normal para alguém que se exercita regularmente. No entanto, esta atriz nunca apresentou quaisquer sintomas que a deixassem desconfiada, exceto neste momento em que parecia estranhamente cansada para alguém que se exercita com frequência. A maioria das celebridades da indústria do entretenimento, especialmente alguém como ela, eleita a terceira mulher mais desejada por uma revista masculina, deveria se exercitar bastante. Isso acontece com frequência quando você se exercita? Não, começou recentemente. Quanto tempo faz? Eu realmente não percebi. Quando comecei a me cansar facilmente, apenas controlei minha ingestão de calorias. Nafak sorriu para a bela médica, que manteve uma expressão neutra, mas ela sabia que por trás daquele rosto a médica estava definitivamente pensando em algo. Tente lembrar o melhor que puder. Quantas vezes você já sentiu esse tipo de cansaço, dificuldade para respirar, como se algo estivesse bloqueando você? Prem, hoje é feriado. Um médico não tem férias. Deixe-me verificar seu pulso novamente. Dr. Premsini sorriu para a atriz, que continuava fitando seu rosto como se quisesse memorizar cada detalhe.
O pulso já não estava tão acelerado quanto da primeira vez, e isso acalmou um pouco a mente da médica. Talvez fosse apenas falta de prática, pensou. Se Nafak havia reduzido a rotina de exercícios, correr na mesma intensidade de antes poderia ter provocado aquele cansaço fora do comum. Ainda assim, a preocupação permanecia. Enquanto refletia, seus dedos afagavam a palma da mão delicada que segurava. O gesto natural para ela fazia o coração de Nafak disparar. Como não se emocionar ao ver a médica sorrindo com suavidade, falando com uma voz calma, quase íntima? Será que ela não percebia que estava fazendo a atriz se apaixonar ainda mais a cada instante? Prem, pode continuar correndo. Eu espero aqui. Pat, é melhor você voltar e descansar. Você ainda não parece bem. O choque foi imediato. Você me chamou de Pat. Foi a primeira vez que a Dr. Premzini usou seu nome. Se não fosse pela presença de outras pessoas na sala, Nafak teria pulado de alegria. Posso te chamar de outra coisa, se quiser. Assim está perfeito. É muito mais fofo. A médica não respondeu e saiu calmamente da sala de ginástica. Em um feriado de manhã, quase não havia gente por ali, o que permitiu que ambas caminhassem lado a lado sem chamar muita atenção. Estou indo para o hospital. Por quê? Você mesma disse que é feriado. Para você ser examinada. Examinada? Para quê? A atriz franziu o senho, confusa. Frequência cardíaca. Seu pai teve esse problema. E o que isso tem a ver comigo? Às vezes, não sabemos que herdamos predisposições. Arritmias podem ser silenciosas. O que deveria ser um dia de descanso transformou-se em consultas e exames. Sem poder recusar, Nafak acabou deitada com fios coloridos conectados ao peito. A médica parecia indiferente ao fato de ela precisar tirar o sutiã, mas a atriz, envergonhada, sentiu o rosto arder. De volta ao consultório, ela permaneceu em silêncio, observando a médica analisar atentamente o gráfico de ondas cardíacas. Mesmo séria, concentrada, Dr. Premhi parecia irresistível. Nada de anormal. As ondas estão normais e o ritmo também. Provavelmente foi apenas cansaço. Talvez eu precise voltar a treinar de verdade, só para você ver que estou bem. Mesmo assim, precisa se observar. Arritmias podem ser discretas, aparecer só em certos momentos. Algumas pessoas chegam a desmaiar, como seu pai. Outras mal percebem. Está me deixando ansiosa, Prem? Já é tarde. Vamos comer alguma coisa? Tem um restaurante próximo. Ótimo. Depois podemos descansar. Elas deixaram o hospital juntas. À distância, a Dr. Falada, que saía de uma reunião de gestão, viu apenas as costas da amiga ao lado de uma mulher desconhecida. Aquilo a intrigou. Premsinei raramente mostrava proximidade com alguém que não fosse íntimo. Seria uma parente? Uma paciente especial? Ela não teve tempo para especular. A irmã a chamou para a sala de reuniões, mas Falada decidiu que perguntaria diretamente a Premsini mais tarde. Quase uma semana depois do exame, Nafak mal tivera tempo de respirar. As gravações se acumulavam, e os horários de transmissão a obrigaram a correr contra o tempo. No meio do turbilhão, uma pequena concessão da médica fez sorrir. Recebera o código do apartamento. Talvez Premsini estivesse cansada de abrir a porta para ela a altas horas da noite, mas para a atriz, aquele gesto era prova de confiança. Naquela noite, passou das 11, quando finalmente voltou ao condomínio. Exausta, quase se deixou cair no sofá. Mas o hábito de se limpar primeiro, tão repetido pela médica, já estava impregnado nela. Mesmo com os olhos semicerrados, seus pés a guiaram automaticamente até o banheiro. Era como se a voz de Dr. Premzini ecoasse em sua mente, lembrando-a de manter a limpeza. Porque se ela não estivesse limpa, a doutora Premzini poderia não deixá-la entrar no quarto. Nafak, que estava prestes a fechar os olhos depois de se esticar no sofá da sala, se assustou ao ver alguém parada ali. Quando a doutora Premzini chegou, ela deveria estar dormindo agora. Você bebeu? Só um pouquinho. Já tomei banho. Por que você ainda sente o cheiro? Nafak exalou na palma da mão e cheirou para ter certeza. Se você está cansada, vá dormir no quarto. Doutora Premsini disse e rapidamente virou o rosto. Esta poderia ser a primeira vez que ela se sentia preocupada com esta mulher, porque já fazia quase uma semana desde que ela estava voltando tarde da noite. Nafak não se levantou como a doutora Premsini queria, mas em vez disso, agarrou a mão macia da médica e puxou suavemente, fazendo com que a médica perdesse o equilíbrio e caísse sobre ela. Prem! Seus olhos se encontraram e nenhuma sabia o que a outra estava pensando. Premsini olhou para o lindo rosto de quem ela estava deitada e tentou se afastar,
mas não conseguiu, porque os braços da atriz estavam em volta dela. Vários sentimentos surgiram, deixando-a insegura. Ela fechou seus olhos para bloquear as imagens que começaram com esta mulher arruinando o casamento até agora, fazendo seu coração bater de forma diferente e confundindo os sentimentos demais. A voz suave que saiu foi engolida imediatamente quando seus lábios foram fechados. A doutora Premsini tentou se afastar do gentil beijo, temendo que, se ela deixasse continuar, responderia ao beijo como antes. Mesmo que estivesse confiante em seus sentimentos, pensando que não seria influenciada por uma mulher, agora ela não tinha tanta certeza. Inicialmente tentando rejeitar o toque, a doutora Premsini começou a responder e retribuir o beijo familiar. Ela até começou a iniciar, deixando de lado os pensamentos conflitantes que a faziam sentir-se em desacordo com seus sentimentos. Seus lábios continuaram a se mover juntos, revezando-se para liderar e seguir, como se tivessem aprendido o beijo uma da outra sem perceber. Mesmo que a doutora Premsini tenha deixado de lado seus pensamentos, no fundo ela ainda estava confusa com o que estava acontecendo. Não que ela não entendesse o relacionamento entre as mulheres, mas ela nunca pensou que gostaria de uma mulher ou tentaria namorar alguém como suas amigas mais próximas. Agora, seus pensamentos eram sempre conflitantes. E a mulher que a confundiu foi quem estragou o casamento, fazendo com que fosse cancelado. Mais importante ainda, ela se aproximou dela e a irritou por causa da amiga, não foi? Prem, eu. A voz suave e rouca trouxe a doutora Premsini de volta de seus pensamentos confusos para se concentrar na mulher à sua frente. O que a intrigou ainda mais foi como ela acabou sentando e beijando a atriz. Apenas um momento atrás, ela estava deitada em cima dela. Ela estava tão perdida em sua confusão que agiu sem perceber? Ou foram os sentimentos dentro dela que a fizeram ceder ao toque inebriante? Chega, ela disse. Por favor, parar agora não seria tão torturante para você quanto é para mim, seria? Os olhos suplicantes da atriz, combinados com a maneira como ela guiou a mão da doutora Premsini por dentro da camisa para tocar seu peito, deixaram tudo claro. Ao contrário da noite em que o relacionamento físico delas começou, algo que ela poderia culpar pelo álcool, ela estava plenamente consciente agora. A doutora Premsini não pôde deixar de corar ao mover a mão para tocar o peito da atriz, provocando um som suave e doce que a fez querer sorrir. Quanto mais ela movia a mão, mais altos se tornavam os sons tentadores. Ela estava tentando aprender a aliviar sua confusão, ou tudo o que ela fez foi motivado pelos sentimentos em seu coração, que estavam se tornando mais difíceis de negar.